Qualquer coisa é só falar comigo. Então, boa noite, estamos juntos aqui para mais um encontro de prática, estudo. Que bom. Então, queridos, vamos começar, né? Já gastamos aqui 5 minutos. Então, vamos lá. Eu vou fechar os microfones. A gente vai fazer as nossas preces, né? Purificar nossa motivação, renovar nossa intenção. E a gente vai fazer a prática, eu vou guiar. É uma prática que a gente já fez no domingo, que é do retiro de 2016, do Dharma Tolo, onde é o foco, né, chama, tá com foco na mente e nas emoções. E a gente vai dar uma olhadinha sobre esse tema das emoções um pouquinho, porque tem a ver com o nosso estudo de hoje também. Nosso karma, né? Nossas propensões kármicas, nossas aflições mentais, né? Então, e aí vai ser bem, achei bem bom, assim, a prática de hoje, ser esse tema. Pois tá bom, então vamos lá, deixa eu compartilhar. Então, convido vocês para relaxar, trazer atenção para o momento presente. E agora, né, olhar de forma profunda a motivação que nos traz aqui para essa prática, para esse encontro, para esses estudos. Diante de Guru Rinpoche, diante de Guru Rinpoche, representando toda a linhagem viva dos ensinamentos. A gente então abre a nossa mente para receber as bênçãos da prática, mas principalmente para reconhecer a nossa condição atual e a, e a potencialidade que a gente tem nas nossas mãos. A gente lembra, né, a gente reflete sobre os 4 pensamentos que transformam a mente, que é a fundação das práticas preliminares comuns. Então a gente começa lembrando, né, da nossa vida humana preciosa, lembrando que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Tomando como hipótese a continuidade de consciência, ou vidas sucessivas, a gente então vê quão precioso foi o que nós acumulamos nas vidas anteriores para agora a gente reunir essas causas e condições para ter esse corpo, para ter todas as nossas faculdades funcionando, nossa inteligência, nossas habilidades, nossa vida agora, principalmente por ter encontrado Dharma vivo, de uma tradição viva, através dos lamas que praticaram, que estão praticando, que receberam essa linhagem, então agora completa compaixão transmitido para nós. Então nós nos alegramos profundamente por reconhecer essa preciosidade de reunir todas essas causas e condições. Mas aí imediatamente a gente contempla o pensamento seguinte, que é o reconhecimento da impermanência de todos os fenômenos. Lembrando que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte, e da natureza de fluxo de todas as experiências, desde nossa experiência mais sutil, a permanência mais sutil, nossas células, nossa mente, a experiência mais grosseira do nosso ambiente, as situações. Então, lembrando claramente, né, que também nós vamos experienciar a morte. Essa contemplação da impermanência é fundamental para a gente redirecionar nossas prioridades, acolher cada momento como muito precioso, que a gente não sabe as mudanças que podem ocorrer nos momentos seguintes. E aí a gente lembra a interdependência das causas e condições, lembrando que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados.
Toda a nossa experiência está interligada no universo ambiente, nosso comportamento e a nossa mente. Todos os fenômenos surgem de causas e condições. Quando as causas e condições mudam, os fenômenos mudam. E tudo se interconecta e se interfere. Então a gente cuida das nossas ações, principalmente das nossas ações em corpo, em fala e em mente. A gente manter as condições favoráveis para a nossa prática, evitando trazer sofrimento para nós e para os outros, cultivando virtude. São causas que geram mérito para o nosso caminho. Por fim, a gente lembra da natureza de sonho, de sofrimento, lembrando que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Enquanto a gente está operando sem reconhecer a verdadeira natureza da nossa mente, da nossa experiência, de todos os fenômenos, a gente vai estar operando, né? Ou seja, esse não reconhecimento que é a vidya, vai fazer surgir a delusão, que é a apreensão correta, distorcida da realidade, fazendo surgir o autocentramento, dualidade, aflições mentais, ações não virtuosas, sofrimento, insatisfatoriedade. Essa é a roda do Sansara, presa na ignorância e na delusão com suas causas principais. E a gente olha de forma profunda, entende que a gente precisa olhar para a nossa mente. E a gente vê que essa é a situação de todos os seres sencientes. Todos nós temos essa mente, que é, por natureza, pura, livre, tem esse potencial, mas agora nós estamos operando sem reconhecer a verdadeira natureza da nossa mente. Então, vamos recordar disso, possa a nossa mente voltar-se para o Dharma sagrado. Surge em nós a renúncia ao Sansara e essa energia de buscar a liberação. E a gente faz isso, né, reconhecer que essa é a condição nossa de todos os seres, faz com que a gente, então, surja em nós naturalmente amor e compaixão, que são as sementes da Bodhicitta, que é a aspiração de que todos os seres tenham felicidade em suas causas, que eles sejam livres do sofrimento de suas causas, que é a confusão e a ignorância. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. E a gente pode imaginar essa possibilidade, todos os seres podendo curar suas mentes da ignorância, manifestar a lucidez completa. Então a gente tendo isso, com essa reflexão, lembrando, né, esses ensinamentos que direcionam a nossa mente para o Dharma, a gente então renova o nosso voto de refúgio, caminho nas 3 joias, nosso lama como a manifestação das 3 joias, e nosso voto de Bodhisattva, de realmente atingir a liberação completa, para trazer benefícios verdadeiros a nós e a todos os seres. O Buda no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado lúdico. Sangye chodam sukhi choknam lam janchu bardu dani kyapsu chi dagi jinso gipe sonam kim trola penchir sangye trupasho Sangye chodam saki choknam lam janchu bardu dani kyapsu chim dagi jinso gipe sonam kim drola penchir sangye drupasho.
Então agora a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche através da prece das 7 linhas, para que a gente possa realmente gerar essa total confiança, que a gente pode realmente liberar a nossa mente, toda essa confusão, e realmente deixar que a nossa sabedoria que já está presente se manifeste completamente. Então a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche para remover todos os obstáculos externos, internos e secretos. E a gente pede a bênção para nós, mas para todos os seres. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Morgenu Genu Jansam Pema Gesadon Polam Yatsen Chagi Nyudrunim Pema June Jesudram Kodu Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadrukim Jingi Lopchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Orgenu Genu Jansam Pema Gesardon Polam Yasen Chagi Nyudrunim Pema Jumne Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadrukim Jenge Lopti Sheksu So Guru Pema Siddhi. Então, com alegria em nossos corações, com abertura, completa abertura nas nossas mentes, a gente então convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça e olhando na mesma direção que nós, reduz em tamanho, se dissolve em luz. Uma esfera luminosa, com os raios das 5 luzes de sabedoria. E essa esfera luminosa que simboliza a consciência iluminada de Guru Rinpoche, desce pelo nosso canal central, repousa na altura do nosso coração. E a gente recebe as bênçãos de reconhecer que a nossa mente, a consciência iluminada de Guru Rinpoche, se tornam inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. E é desse lugar, desse reconhecimento, que a gente então faz a nossa prática hoje e nosso estudo. Então, queridos, convido vocês para encontrar uma posição confortável para a nossa prática de silêncio, de meditação. Chama está com foco na mente e nas emoções hoje. Fiquem à vontade, podem desligar seus vídeos. Se quiser liberar sua atenção, né, da tela, fiquem à vontade. A gente então, tendo encontrado a posição confortável, a gente então faz 1 ou 2 respirações profundas para soltar o ar estagnado, equilibrar o nosso corpo sutil. E agora a gente pode reter a respiração do vaso. A gente mantém nosso abdômen, nosso baixo abdômen um pouquinho estendido naturalmente, deixando que a nossa energia fique ali. Agora
Agora a gente inicia nessa prática. Deixe que o som do sino seja um sinal para você relaxar. Novamente, aqui nessas práticas que estamos fazendo, a chave é um profundo senso de conforto, de soltar, de relaxar, de deixar ir. Apenas quando seu sistema corpo-mente está profundamente solto e relaxado, um profundo senso de conforto, é que é possível manter a quietude da consciência em meio aos surgimentos dos ventos, dos desejos e emoções e das atividades da mente. Então, a gente começa estabelecendo o corpo em conforto. Deixa que o corpo permaneça relaxado, soltando todas as tensões que encontrar. A partir desse relaxamento, a gente começa a experienciar a quietude, mantendo ele vigilante. Agora deixe a respiração fluir sem esforço. Deixe que o corpo respire naturalmente. E deixe a sua mente à vontade. Solte toda a tensão das fixações, dos desejos e das aversões, das esperanças e dos medos. Solte tudo no espaço da mente. Por alguns instantes, deixe sua consciência repousar em quietude em seu próprio lugar, sem fazer coisa alguma com ela, sem focá-la sobre qualquer objeto. E agora, gentilmente, deixe seus olhos ao menos parcialmente abertos. E deixe seu olhar repousar no espaço à sua frente, sem focar qualquer objeto. Um olhar aberto, inclusivo. Então, desse ponto inicial de quietude, agora dirija a luz da sua consciência para o espaço da mente. Tome consciência das aparências mentais que vêm como que ao seu encontro, vindo como que à frente da mente, da consciência, como as imagens mentais, os bate-papos mentais, os pensamentos que surgem. Sem rotulá-los e sem pensar a respeito deles, simplesmente reconheça os pensamentos como pensamentos e as imagens mentais como imagens mentais.
apenas aparências vazias surgindo no espaço da mente, sem qualquer dono, sem nenhum criador, como imagens holográficas sem substância. Elas não têm poder por si mesmas. Elas se empoderam apenas pela nossa fixação e por nos identificarmos com elas. Observe por alguns instantes pensamentos, imagens que possam estar surgindo na sua mente. Apenas reconheça pensamentos como pensamentos e imagens mentais como imagens mentais. Deixe o corpo relaxado. Deixe a respiração fluir no seu ritmo natural. E a consciência quieta e clara observa o espaço da mente. E agora, sustentando esse profundo senso de conforto, de relaxamento e de soltar, tanto do corpo como da consciência, esteja agora consciente dos impulsos subjetivos que surgem na mente, como desejos, sentimentos, emoções e intenções. Estes impulsos subjetivos também não têm nenhum poder por si mesmos. O poder deles de prender a nossa mente, de nos arrastar, de nos fazer sofrer, acontece apenas se nos apegarmos a eles, se ocorrer a fusão cognitiva com eles, se nos identificarmos com eles. Eles são mais difíceis de perceber, de serem percebidos. De vez em quando, pode ser que você não perceba nenhuma imagem, nenhum evento surgindo no espaço da mente, ou também não perceba nenhum impulso subjetivo, como desejos e emoções surgindo na mente. Então, simplesmente repouse no fluxo de consciência da consciência, sem se sentir desorientado, mas sustentando um claro fluxo de cognoscência, sabendo que está consciente de estar consciente. Nesta prática, nós estamos cultivando e refinando duas faculdades da mente.
primeira é a atenção plena. Por essa habilidade, nós somos capazes de sustentar o fluxo da atenção plena no objeto escolhido para a meditação, sem distração e sem esquecimento. Nesse caso, nós vamos cultivar a atenção plena ao espaço da mente e aquilo que surge no espaço da mente. As aparências objetivas e os impulsos subjetivos. E a outra faculdade que nós estamos cultivando e refinando é a introspecção. Por essa faculdade, nós monitoramos o fluxo da atenção plena, notando os desvios da atenção, seja quando a consciência flutua e é carregada pelas distrações, ou quando ela se recolhe na sonolência, no vazio e na desorientação. Então, assim, durante a prática, quando você retrospectivamente notar que sua atenção se desviou da rota principal da prática e ver que caiu no extremo da agitação ou da distração, relaxe, solte o que te distraiu e retorne para o objeto da meditação. Aqui no caso, torna para observar o espaço da mente e as aparências que surgem no espaço da mente. E em outros casos, quando você perceber que não se distraiu, mas que se afundou em sonolência e em torpor, refresque a sua consciência, estabeleça o fluxo da atenção e retenha esse fluxo de atenção plena lá no objeto escolhido, no objeto da nossa prática, que é o espaço da mente e as aparências que surgem no espaço. Agora a gente segue praticando em silêncio por mais alguns instantes. Tudo bem, queridos? Eu trouxe essa prática hoje também, porque primeiro que tá na nossa sequência, né, de agora olhar para a mente um pouco nessa etapa aqui da nossa, e depois a gente vai realmente precisar, né, para poder ter um pouquinho de familiaridade com essa prática, para poder a gente seguir as instruções do John Limpa na fase 1, que vai começar assim que terminar de responder essa pergunta da vacuidade ilimitada, né? E aí
A gente fez essa prática já no retiro lá do domingo, porque domingo o ensinamento vai ser mais rápido. Já tá passando pela fase um lá, né? Dando as instruções já de Vipassana, na natureza da mente. E, e ele falou, e esse tema agora do nosso estudo de hoje, ele vai falar sobre o caminho, né? A dificuldade dos outros caminhos, porque ele tá apresentando o caminho dos outros como o caminho principal. Mas ele vai apontar que a gente só não a gente para chegar nesse caminho a gente acumulou muitos méritos, né? E a gente mesmo que a gente encontre, né, pessoas que escutem o Dharma e, né, a gente falou, e eles não conseguem praticar o caminho, é por conta dos nossos karmas, das nossas aflições mentais, das nossas, né, que são os maras que nos mantêm presos no samsara. E aí o Lama fez um comentáriozinho sobre essa prática. Antes de fazer essa prática lá no Retiro do Dharmatolo, eu achei interessante a gente só rever, para a gente se ligar que quão importantes são as práticas em relação para a gente chegar junto né, das emoções, somente das emoções, porque ele vai lembrar, né? As emoções são como um sequestrador que nos pega por trás. A gente não vê como os pensamentos, as imagens mentais são aparências que surgem na nossa frente, assim. As emoções, elas nos tomam, nos invadem, né? Só para a gente lembrar desse aspecto, né? Que não é simples, não é fácil, e a gente vai, né? Vai aos poucos conseguindo, né? Se familiarizar e ver esses impulsos surgindo, né? Desejo, aversão, raiva, e coisas mais sutis no nosso dia a dia a gente vai começar a perceber, né? E é isso que a gente e tem várias formas de lidar com isso, né? Dependendo do caminho, da prática que a gente está fazendo, do Sutrayana, do Tantrayana e do Vajrayana, a gente tem como várias formas, meios hábeis de lidar com ela, e agora que a gente ainda, né, tá no processo, né, a gente vai usar todos os meios para a gente não embarcar não reforçar o nosso karma, né, dessas emoções, dessas aflições mentais. Então vale fazer todos os meios, inclusive sair correndo, como eu disse no domingo passado, que eu saí correndo quando eu vi que a raiva estava vindo, eu não ia ser legal ali, eu simplesmente saí assim, né? Então a gente vai fazer o que for possível para a gente não jogar aquilo, mas o ponto principal a gente vai saber que é olhar a natureza desses fenômenos diretamente. É isso que vai fazer a coisa realmente se transformar, né? Mas é um processo, né? Então deixa eu compartilhar com vocês aqui o comentário do Lama. Deixa eu só ver se eu consigo acessar daqui. Ai, consigo não. Deixa eu. Porque o menu do Zoom, deixa eu parar aqui. Eu tenho que ajeitar lá. Eu não consigo acessar porque o menu do Zoom fica bem em cima. Então tá. Agora vamos lá. Vamos ver só lembrar, a gente já viu, mas eu acho que é interessante a gente ver agora no contexto agora que a gente tá, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui a letra. Pronto. Então, a gente vai ler rapidinho aqui, né? Foi o comentário que ele fez essa prática, que antes de fazer a prática, que é a quietude da consciência e foco na mente e nas emoções, ele comentou. Ele diz: depois das práticas já realizadas, agora está óbvio para nós quão frequentemente a nossa atenção, a nossa consciência é raptada, é capturada, carregada pelos pensamentos, memórias e emoções. E isso não é voluntário, não é deliberado. É parecido como quando nós somos raptados ou capturados por alguém e ficamos aprisionados. Só que ele tem dois tipos de capturadores aí. Aí ele vai dizer: se você puder ver o sequestrador de frente, olhando na cara dele, você fica ciente de que ele está vindo. Você pode até tentar gritar ou escapar, mas se o sequestrador vem por trás e se ele imediatamente bota um clorofórmio em seu nariz, você não viu que ele estava vindo. E é assim que ele pega você. E assim que ele pega você, você desmaia. Esse é um tipo de sequestrador bem difícil de evitar. Aí ele está fazendo um paralelo aqui com o arrastar da nossa mente pelas aparências objetivas que surgem na mente, imagens, pensamentos, que é o sequestrador vindo de frente. A gente tem condição de ver ele chegar. E os impulsos kármicos, as emoções, que é o sequestrador vindo de trás, botando clorofórmio na nossa mente. A gente não vê, já foi, né? A gente já se fundiu, já se identificou completamente com a emoção. A gente nós nos tomamos pela emoção, nós somos aquilo agora, né? Aí ele vai dizer: então, quando estamos repousando nossa consciência nessa quietude, podemos ver os pensamentos discursivos
e aparências surgindo na mente. Ainda assim, é fácil eles carregarem a nossa atenção, mas nós estamos vendo o surgimento deles na nossa mente. Mas os impulsos subjetivos, como os desejos e as emoções, eles não vêm pela frente. Eles chegam por trás. Você pode estar lá, repousando na consciência, e aí surge o desejo de tomar água. E tão logo esse desejo surge e captura sua atenção, ele imediatamente dirige a sua atenção para o objeto água, certo? Esse é o ponto. Aí você levanta ou sai de casa em busca de água. A energia né, a emoção te capturou, né, o desejo capturou, aí a gente, né, de tomar água, aí a gente imediatamente já, né, nosso corpo já se mobiliza, nossa mente já estrategicamente já pensa no que fazer e já levanta. Então a gente pode estar em meditação, tendo feito o voto de fazer a prática sem, né, sucumbir, mas aí a gente, aqui no nosso caso é mais fácil a gente sucumbir a atender o celular, pegar o celular, lembrou de não sei o que, pega o celular, né? Nós estamos meio que carregados, né, né, pelo celular, o nosso sequestrador maior, assim, né? Então ele diz, então é assim, né? O impulso, a emoção, ela faz isso, né? Vem por trás e a gente vai lá, já nos carrega. Foi. Carrega o nosso corpo, né? Nossa mente e o nosso corpo. Ou então surge, a nossa fala também, né? Ou então surge qualquer tipo de emoção, pode surgir também, estamos lá, né, na meditação, pode surgir medo, raiva, tristeza. E elas também carregam por trás. E olha aí o clorofórmio no teu nariz. Você está com raiva disso, está com medo daquilo, né? E aí tá. Isso ele está falando. Isso aqui a gente, né, no laboratório da prática ainda. Aí é uma benção, na verdade, surgir uma emoção dessa no momento da prática. É uma benção, porque a gente tem condição de ver. Ver esses processos acontecendo. Mesmo que a gente já carregou, pegou o celular. Mas aí a gente agora tem a oportunidade de, opa, eu estava aqui, de repente um impulso surgiu e eu completamente me perdi e peguei o celular. Movi o corpo, porque a prática a gente vai manter a postura, a quietude do corpo, né? Faz parte do. Manter a postura, a gente está trabalhando com o corpo sutil, o corpo de hábito, o corpo de energia. Então, a gente não coçar, não. Se surgir uma coceirinha, é um impulso. Aí vejo o impulso de coçar surgir. Entendeu? Isso durante a prática, né? O que surgindo durante a prática que faz a gente se engatar com aquilo é os impulsos. Aí é uma chance da gente ver, né? Mas no dia a dia, a gente também tem essa chance de começar a ver, que é super importante, né? Ou então a gente perceber como a mente estava tranquila, daqui a pouco foi completamente arrastada e disse aquilo, fez aquilo. Uau! A gente vai ver retrospectivamente, mas a gente vai começar a entender o processo e ver também, aí usar a inteligência para analisar o que é virtuoso, o que não é virtuoso, que o Lama vai falar aqui, né? Super importante isso. Então ele vai dizer, então assim, é muito mais difícil observar os impulsos subjetivos do que os pensamentos ou imagens que vêm pela porta da frente da mente, né? É muito mais difícil ainda manter a consciência quieta, sem se mover desses impulsos, desejos e emoções que vêm pela porta de trás. Já é difícil manter frente aos pensamentos, muito mais aos impulsos, né? Emoções. Então, desse modo, enquanto as emoções e impulsos surgirem e ficarmos nas garras deles e acontecer a fusão cognitiva da nossa consciência com esse impulso, emoção, né? A fusão cognitiva é uma identificação completa, a gente se identifica com aquilo. Mas não são duas coisas, somos nós. Né? Nós nunca estaremos livres. Quando o nosso sistema mente-corpo está muito tenso, é quase impossível conseguirmos deixar nossa consciência imóvel, sem ser agarrada quando um impulso subjetivo ou uma emoção surge. É quase impossível. Podemos ter consciência desses desejos e emoções, se é que vamos conseguir ter consciência deles, somente quando eles se tornarem comportamento, já. A gente só podemos ter consciência, né? Porque a gente já está tão embarcando nesse processo, já existe um caminho tão fácil para essa reatividade, porque a gente não tem, né? A gente não consiga sustentar a consciência, e aí a gente só
podemos ter consciência desse desejo e emoções somente quando eles se tornarem comportamento. Se é que a gente vai notar. Então, esse é claro, né? Notar como um comportamento que foi realmente conduzido pela raiva, aí já é uma reflexão importante da nossa conduta, do resultado da nossa conduta, né? Então, mesmo isso já é uma espécie de consciência, né? Mas isso vai fazer a gente desejar ficar mais atento quando ocorrer novamente, né? Desejar não repetir esse impulso, né? Não seguir esses padrões kármicos. Então, mesmo que tenhamos consciência do comportamento que está sendo provocado por esse desejo ou emoção, seja na nossa fala ou na nossa ação, se nós continuarmos focados no objeto desse desejo ou dessa emoção, ainda assim, nós não vamos ter consciência do próprio desejo ou emoção, pois vamos estar focados no objeto deles. Ainda tem isso. As emoções, as aflições mentais direcionam, principalmente o desejo, a raiva, direciona a nossa atenção para o objeto. A gente não consegue olhar para o processo que está acontecendo aqui. A gente já olha para aquilo que foi, a gente considera que é a causa da nossa raiva, da nossa emoção, né? Então, esse é um processo que gradualmente a gente vai perceber, assim. E a gente vai, pela nossa prática, pela familiarização com a nossa prática, e relaxando esses processos, né? Soltando essas impulsividades, né? Então, enquanto até a G nesse momento lá no domingo, ela mostrou o Poekma, como é que o Poekma mostra as emoções, a questão da faz, que ela vai comentar aqui, o Lama comenta aqui rapidinho, mas a gente não vai, só pra gente lembrar desse comentário do Lama que é importante. Então, enquanto qualquer desejo ou emoção surgir e inconscientemente, não deliberadamente, ocorrer a fusão cognitiva da nossa consciência com esse desejo ou emoção, a resposta para a pergunta, nós temos livre-arbítrio ou não, será não. Do ponto de vista secular, científico, o Paul Ekman, que é um psicólogo muito reconhecido, ele enfatiza sempre essa questão de que nós devemos ter consciência da emoção antes que ela se transforme em comportamento, antes que ela se manifeste. Ele usa essa analogia que é muito poderosa, né? Da faísca que não é convidada, não é consciente, não é planejada. A emoção é como essa faísca, né? Devemos ter consciência da faísca do desejo ou da emoção antes que a chama do comportamento se manifeste. O Ekman fala muito da importância para o nosso bem-estar de gerarmos essa capacidade de reconhecermos a faísca dos desejos e emoções antes que eles se transformem em chamas. Ou seja, antes que falemos coisas em público ou manifestamos ações inapropriadas. Esse pequeno intervalo, que pode ser muito, muito curto, meio segundo ou menos, entre a faísca da emoção e a chama do comportamento, se chama liberdade. Se você preenche esse intervalo com consciência, portanto, você sabe o que está acontecendo na sua mente, você tem a possibilidade de fazer uma escolha sábia. Se você quer agir com base no desejo ou emoção surgidos, ou talvez não. Há muitos desejos que não valem a pena ser seguidos, e nem todas as emoções valem a pena expressar. Então, essa prática diz respeito a isso. Para a grande maioria das pessoas, essa habilidade não vem naturalmente. Uns poucos têm essa capacidade natural. Mas, em geral, essa habilidade de reconhecer os desejos e emoções, os impulsos, né, antes que eles se expressem, só vem com muito treinamento. Se você tem essa habilidade de reconhecer o desejo ou a emoção antes que ele se expresse, ele vem com um processo interno. E aí a gente ficar com isso é muito poderoso. Quando a gente começar a ter experiências assim, aqui e ali, na nossa prática, ou no nosso dia a dia, de capturar a emoção e ficar com ela, vai ser muito interessante, muito maravilhoso. Vai trazer muito insight para nós, muita confiança no processo. Então ele vai dizer, se você tem essa habilidade de reconhecer o desejo ou a emoção antes que ele se expresse e usar o equilíbrio conativo, o equilíbrio da intenção e o equilíbrio emocional, decidindo se segue ou não, é para isso que serve a experiência. Né? A gente vai agora olhar a nossa vida, né? A gente vai usar a nossa inteligência, a gente vai ver, né, nosso equilíbrio emocional, ver aquilo que, nesse caso é bom ser velho, ele diz, né? Ter memória, lembrar dos erros que você já cometeu e não repeti-los. Porque senão, qual seria a vantagem de termos um córtex frontal enorme se não tivermos a capacidade de usá-lo nessas situações? Na verdade, aqui ele está colocando umas situações práticas, mas isso aqui é o caminho para a liberação completa do samsara. É esse o caminho, não tem outro.
Podemos ter essa experiência de lembrar de alguma vez que sentimos raiva e expressamos. Né? A gente pode se lembrar, eita, puxa, e quanto mais a gente começa a ver retrospectivamente esses processos acontecerem na nossa vida, mais isso aqui vai ficar claro para nós. E isso vai desativar um pouco. A gente vai ter a intenção de estar mais presente, a gente vai ter a intenção de não reagir, a gente vai poder lidar melhor com com isso, com esses padrões nossos, né? Que são padrões que vêm, né? Que a gente cultivou em vidas anteriores, né? Da nossa personalidade, entre aspas, né? E a gente vai conseguir dar respostas melhores, né? Cada vez melhores, cada vez mais sábias, até quando a gente liberar completamente esse padrão. Né? Então, ele vai dizer, a experiência é interessante a gente lembrar, né? Das experiências, né, de alguma vez que já sentimos raiva e expressamos. E qual foi o resultado disso? Conseguimos o que queríamos? Né? Foi bom para a nossa relação, para o nosso entorno, para a nossa vida? Ou de lembrar quais desejos você seguiu e que resultou em felicidade para você mesmo e para os outros. Tem desejos favoráveis e desejos não favoráveis. Tem emoções positivas e emoções negativas. Então a gente vai começar a ter essa inteligência que vai discriminar o que é saudável, né, melhor para o nosso caminho e o que não é. Né? O que é virtuoso e o que não é virtuoso. Né? E aí, então, se nós realmente estivermos cultivando inteligência conativa, de intenção, sobre os nossos desejos, e inteligência emocional, que é como responder às emoções, né? A gente começar a acessar as emoções do coração, que é amor, né? As inteligências do coração, que é amor, compaixão, alegria, equanimidade. Então, sobre os desejos de inteligência emocional, né? Sobre reconhecer quais emoções são destrutivas ou saudáveis, quais devemos seguir e quais não, é claro que com a prática e com o tempo, naturalmente, nós vamos nos tornar mais felizes, né? Então, só para a gente se lembrar desse aspecto, desse domínio, que é muito importante na nossa vida. É fundamental na nossa vida. É o que nos carrega, nos arrasta o tempo inteiro, né? Então tá, então eu separei um videozinho do Mingyur Rinpoche explicando essas 3 abordagens. Eu tô na dúvida se a gente faz agora. Eu acho que vamos seguir, porque aí a gente vai pro texto e aí não, já termina. E aí aí a gente faz o paralelo já. Eu vou colocar para vocês 3 vídeos curtos, 2 minutos e meio cada um, do Mingyur Rinpoche, explicando as 3 abordagens para lidar com a emoção. Abordagem do Sutra, do Tantra e do Mahamudra, o Dzogchen. Só para a gente ter uma ideia, isso também pode mostrar para a gente as práticas que são feitas nos diversos níveis dos caminhos, né? Porque agora ele vai falar um pouco isso, né? As dificuldades dos diversos caminhos. Então, o caminho que vai ser apresentado aqui é o caminho do Mahamudra Dzogchen. A gente lidar com a nossa confusão a partir do reconhecimento direto da natureza da experiência. Aí é interessante a gente ver essa explicação do Domingo Rinpoche, que é bem didática. Então a gente vê os 3 videozinhos rápidos, e aí a gente vai pro texto, porque tem a ver com um pouco o conteúdo que vocês vão ver. Tá? Então deixa eu colocar aqui. Okay. Então a gente vai ser o primeiro, 2 minutos e pouquinho cada um. Então, as 3 maneiras de se relacionar com as emoções. A primeira é abandonar, que é o caminho do Hinayana. No Hinayana, a gente, por exemplo, né, as pessoas, é o caminho que vai cultivar, né, o Nirvana, então, e as ações virtuosas e não virtuosas, você se afasta daquilo que te... Como eu fiz, né? Eu tive raiva lá e eu saí de perto, né, por exemplo, né? Você se abandona, você tenta não, ou então você ali tenta transformar, né, você tenta abandonar, não seguir aquilo, né, aquele impulso. Vamos lá, ele vai explicar. Deixa ele falar, que é melhor. Tá? So normally, in the Tibetan Buddhist meditation tradition, we have 3 ways to deal with emotion. So what we call abandoning, transforming, and seeing the nature of the emotion. So there's 3. So the first one is the basic, abandoning. So when we feel the emotion, what we have to do is don't let control by emotion. You bring the awareness and you notice and you catch the emotion. So
then you let go the emotion. So main important for this is you try to abandon emotion. Try to get away from the emotion. And try many ways. Also reasoning. Okay, emotion, what is the result if you follow the emotion? What is the problem? If you're free from emotion, what are the benefits? For, let's say, anger, hatred. So what is the result of hatred? You're not happy. You make others not happy. And when you're having hatred, more than 90% whatever you see is not real, not true. So you try to make reason. And then you try to be aware of yourself. Whenever the anger comes, you try to practice antidote, maybe compassion, maybe emptiness. Try to get rid of that emotion, get rid of anger, and you tell yourself, I'm not going to angry, I'm not going to angry. So that's the basic idea, which is abandoning the emotion. Agora deixa eu ver o segundo vídeo, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Bom, ok. O segundo vídeo é transformando as emoções, né? Depois o terceiro é vendo a natureza verdadeira da emoção. Então vamos lá. The second way to deal with emotion, what we call transforming. So you transform the emotion. How to transform? For example, if that hatred comes, panic comes, jealousy, stress, you use stress as support for your meditation. So, for example, when you meditate, you be aware of the breath, right? Breathing in, breathing out, and the breath is support for your meditation. Breath becomes support for your meditation. So now, instead using breath, you can use the hatred, the feeling of when you hate, the feeling of tightness here, all the sensations. Watch the sensation. There's the image. There's a automatic voice. All these things. Then the hatred become pieces, and then you cannot really pinpoint. But you are just accepting the hatred, and then you transform into meditation. So that's one way to transform. And the second, transforming into love and compassion. Let's say when you have this hatred, and you understand, okay, I have this hatred. Whoever those being who having this hatred, they are not happy. So you feel empathy, sympathy. Then you take what we call taking and sending practice. Then you take all beings' hatred into your hatred, and may my hatred become represents for all beings' hatred. How nice. So then hatred transforms into love and compassion. Something like that. So that's, you can apply with hatred, apply with panic. I did this when I was young. Anger, jealousy, stress, depression, low self-esteem, worry, whatever or physical sickness also. So anything, any problem, anything you can transform. And if you have anything like happiness, virtuous thing, all these things you can keep. So all these virtues give to others, and take negative emotion into your negative emotion. So taking and sending practice. This way you can transform the emotion into awareness, and transform emotion into loving kindness, compassion. E agora, a última. Deixa eu acessar aqui. Saia do meio. Ele não me deixa. Peraí, deixa eu sair daqui. Peraí que ele ficou escondido aqui, a aba. Deixa eu trazer. Ok. Agora, a terceira. Ver a natureza verdadeira. So number 3, what we call seeing the nature of that emotion. Let's say panic. So when you look at the panic
panic become pieces. The sensation, the image, the belief, the voice become pieces. And these are impermanent. Panic is changing. And it's many different pieces. And it's interdependent. Your panic has caused, conditioned so many, the physical body, all this together. So when you look at more into that, you will find those things. And if you more look at it deep enough, in the end, panic lost meaning. Hatred lost meaning. What we call emptiness. So your mind completely beyond the concept. Your mind cannot identify the emotion. There's awareness. So then you rest. So this kind of practice, there's normally we have two kind of practice. One with emptiness. So the emptiness, what I just mentioned you, this is the emptiness practice. So in the end, your mind see the emptiness, your mind has the experience of emptiness, and you rest in that emptiness. After some time, you will forget. Emotion come back again. Watch again. And the second one is normally what we call nature of mind practice. So if you receive nature mind teaching, if you recognize nature mind, then you don't have to even watch that emotion. The emotion, nature of emotion is wisdom. Nature of emotion is pure awareness. And you rest in that pure awareness, then the emotion lost power. So that's what we call self-transformation, or sometimes what we call self-liberation. Yeah. Thank you. Muito bom, né? Muito claro. Então, o caminho do Dzogchen é esse, dessa prática última, de ver a vacuidade diretamente e ver a natureza de fato da consciência e do que surge no campo da consciência. Então, esse é o ponto. Oi, Daci. Ah, tá liberado não, socorro, desculpa, deixa eu liberar aqui. Ok, pronto. Eu posso comentar um minuto? Diz. Na verdade, essa terceira, quando ele falou sobre o pânico, eu também sinto, é claro que não no nível do pânico, as emoções, mais ou menos como ele descreveu o pânico. Corpo, mente, voz, tudo acontecendo. A minha dificuldade é que eu não consigo ter duas experiências ao mesmo tempo. Eu não posso, por exemplo, negar qualquer tipo de experiência que eu tenha. A experiência é inegável. Então, quando eu tenho uma experiência de sofrimento ou de aflição, aquela experiência ela toma um corpo. E a experiência de observar também é uma experiência. Então, eu tenho dificuldade um pouco de ter duas experiências concomitantemente, entende? Essa é a minha dificuldade. Eu não entendi como você falou assim, duas experiências. A experiência de observar, por exemplo, o meu corpo, minhas sensações, essas coisas todas, é uma experiência. É uma experiência de introspecção, de observação, de colocar foco na... Isso. A prática, Mas, na verdade, as práticas tanto são... A gente está em dualidade ainda, né? Tem uma consciência observando. Exatamente. Isso. Tem essas duas coisas. Isso. E, ao mesmo tempo, as coisas estão acontecendo. Então, assim, é uma experiência só, não são duas. É uma experiência de observar algo que está se passando. Você entende? Eu não consigo ter uma experiência de sentir toda a confusão e uma experiência de estar... Então, pode ser que você esteja se aproximando desse reconhecimento dessa inseparatividade, porque, na verdade, a gente vai reconhecer essa inseparatividade, que seria o fruto da prática mais à frente, né? Mas, enquanto isso, a gente vai estar nessa dualidade de estar
tem a consciência experimentando aquilo, né? No caso ali, ele está falando, tem a consciência experimentando as emoções, vendo, fazendo a prática, né? Até o momento em que a gente pode olhar de forma profunda a natureza da mente. Aí ele vai dizer, você vai precisar ter recebido os ensinamentos de apontamento da natureza da mente. Aí você reconhecendo a natureza da mente, você não vai nem mais precisar agora olhar a emoção. A emoção é a sabedoria, já vai surgir como sabedoria. Então aí nós estamos chegando na experiência de não dualidade, entende? É um processo. Não é fácil, não. Por enquanto a gente está na experiência de dualidade. Nós estamos observando a experiência. Como se fosse algo separado da consciência. Mas é o processo. Tá bom? Então vamos voltar lá do John Limpa, onde a gente parou. A gente avançar mais um pouquinho. Então deixa eu pegar aqui. Então, só lembro, antes de... Deixa eu ver aqui. Não, vamos lá direto. Temos 35 minutos. Nós estamos... eu gosto de voltar, só porque eu acho interessante a gente não se perder no... Deixa eu voltar aqui para a gente ver onde a gente parou. Lá no Essência Vajra. Só para a gente se localizar. Porque no livro, no Kindle, fica ruim, porque fica voltando muitas páginas. Deixa eu voltar aqui para o textinho resumido. Então, nós estamos nas perguntas. As perguntas de grande vacuidade limitada. Certo? Ela perguntou para o Buda. Ó mestre, pro Vajranasi do Lago, né? Ó mestre Bhagavan, para que todos os seres possam ser liberados do oceano de misérias da existência mundana e atinjam o estado de liberação, por favor, conceda-nos as instruções essenciais profundas para que possamos alcançar de fato o estado de perfeição completa do Buda Samantabhadra em uma vida e em um corpo. E em um corpo, vou tirar esse errinho aqui. Aí ele vai responder dizendo que ó grande vacuidade ilimitada e demais reunidos aqui em assembleia, ouçam o excelente e sublime caminho que leva todos os seres sencientes aos estágios e caminhos da liberação, é chamado de caminho veloz da grande perfeição da clara luz. Caminho veloz da grande perfeição da clara luz. A gente precisaria entender todos esses nomezinhos aqui, né? Eles apontam exatamente para todo o ensinamento. O caminho veloz da grande perfeição da clara luz, é o mais sublime de todos os dharmas. É uma síntese geral de todos os caminhos, a meta de todos os veículos espirituais e um tesouro expansivo de todos os mantras secretos, de todo o Vajrayana. Apenas aqueles que armazenaram vastas coleções de méritos de muitas maneiras ao longo de éons incalculáveis o encontrarão. Eles terão aspirado repetida e extensivamente a atingir o estado da iluminação perfeita e terão buscado o caminho anteriormente por meio de outros veículos, estabelecendo propensões para alcançá-lo. Outras pessoas, ou seja, nós aqui já fizemos isso, que nós alcançamos esse caminho. Outras pessoas não encontrarão este caminho. Por que não? Embora as pessoas que careçam de tal fortuna possam estar presentes onde este veículo é explicado e ouvido, como elas estão sob a influência de suas ações negativas e do poder dos poderosos e enganosos maras das aflições mentais, em especial todas essas, né, as aflições raiz mesmo, que nos... raiva, a ignorância, né, os 5 venenos, né? Suas mentes estarão em um local deserto, a 4.000 quilômetros de distância, mesmo que elas estejam lá nos pés do lama ouvindo, né, por acaso passaram ali. Tá? Esses servos desafortunados dos maras, né, dessas aflições, com suas aspirações perversas, agem de modo contrário a este Dharma profundo e reagem a ele com abuso, conjecturas falsas, repúdio, inveja e assim por diante. Por outro lado, aqueles que ingressaram pelo portal deste Dharma e implementam o seu significado serão tão raros quanto as estrelas à luz do dia. Alguns, ao entrarem no caminho, ouvirão e entenderão um pouco, e então abandonarão o caminho e se desviarão negligentemente. Não se engajando na prática, eles encontrarão a morte como seres comuns e não atingirão a liberação. Aí ele fala, né? As qualificações de um aluno foi o último ponto que a gente viu, de um aluno da grande perfeição. Em geral, para ingressar neste veículo e colocá-lo em prática, você deve possuir todas as seguintes características.
Veja que o ponto principal não é somente ingressar, é colocá-lo em prática. Você deve ter todas as seguintes características: crença no Dharma e no seu guru, confiança inabalável no caminho, atenção plena e sincera sobre a morte e convicção de que todos os fenômenos compostos são impermanentes, de modo que você sente pouca atração pelas atividades mundanas, porque isso aqui é a base para a gente realizar a vacuidade. Contentamento a respeito de alimentação, riqueza e divertimentos, insaciabilidade pelo Dharma devido a grande entusiasmo e determinação, e integração da vida com a prática espiritual sem reclamações. Aí agora ele vai falar desse ponto, dificuldades inerentes em outros veículos. Foi onde a gente parou e a gente vai retomar aqui. Então deixa eu agora voltar para o texto. No Kindle é a página 65, no livro é a página 65. No Kindle é a posição 1049. Então, dificuldades inerentes em outros veículos. Aí ele fala: quando tais pessoas de mente estáveis, sem se vangloriar sobre o número de meses, ou o mero número de meses ou anos que passaram praticando em retiro, quando essas pessoas de mentes estáveis, né, sem se vangloriar, enxergarem a entrada e empreenderem a prática, definitivamente alcançarão o estado supremo do Buda Vajradhara nesta mesma vida, do Buda Samantabhadra, do Buda primordial, nesta mesma vida. Ou seja, o Dharmakaya. Em outros veículos, é dito que depois de reunir as acumulações e purificar os obscurecimentos por 3 incontáveis éons, você finalmente se torna perfeitamente iluminado. Porém, devido ao karma, aflições mentais e propensões habituais, né, nossos impulsos, né, que vêm da consciência substrata, né, reunidos ao longo de éons, no decorrer de muitas vidas, então, né, devido a todo esse karma, aflições mentais e propensões que a gente reuniu ao longo de éons e no decorrer de muitas vidas, as influências de vários pensamentos e ações tornam difícil encontrar o caminho da acumulação e da purificação. Pense com cuidado sobre essa situação e alcançará clareza e certeza quanto a isto. Esse é o Vajrayana Segulado respondendo, dando uma chacoalhada aí nessa visão de que, mas na outra vez ele, não, mas aí, se eu praticar um pouco, ele tava aquela coisa meio assim, né? Meio sem confiança. Ele tá dizendo, olha, presta atenção. Né? Então, tenha em mente que quando Dudjom Limpa afirma que aqueles de mentes estáveis que entram e empreendem a prática, entram no caminho, né? Mesmo, irreversível, e empreendem a prática, quando ele afirma que eles definitivamente alcançarão o estado supremo do Buda Vajradhara nesta mesma vida, tem em mente, né, Lama Alan está dizendo, tem em mente que 13 de seus discípulos, de fato, realizaram isto, o que é assombroso. Então, há 200 anos atrás, isso aconteceu com 13 discípulos de Dudjom Limpa. Em outros atingiram o corpo de arco-íris. Corpo de arco-íris. Em outros veículos, como o Shravakayana, o Pratyekabudayana, que é o Hinayana, e assim por diante, existem 2 tipos de acumulação que podem ser reunidas. Tem alguma coisa no chat. Simone. Tá, querida. Então tá, um beijo. Faz a dedicação. Em outros veículos, como o Shravakayana, o Pratyekabudayana e assim por diante, existem 2 tipos de acumulação que podem ser reunidas. Lembra naqueles 5 caminhos do Mahayana? Tem o caminho da acumulação, o caminho da purificação, que é um incontável éon para a gente atingir ali. Até a gente ter uma visão direta da vacuidade, que é quando a gente entra no caminho da meditação, de fato. Né? Então, aí ele está falando, atingir o caminho da acumulação e da purificação é difícil, não é fácil. Nós estamos aqui, na acumulação, provavelmente, né? Um pouco de preparação, mas estamos aí. Então, ele vai dizer, então, em outros veículos, né? O Shravakayana, o Pratyekabudayana, o Hinayana, né? E assim por diante, existem 2 tipos de acumulação que podem ser reunidas. Acumulação de mérito, relativo ao Paya, que é aos meios hábeis, ou seja, são métodos hábeis de
generosidade, práticas, né, de que a gente vai praticar generosidade, ética, paciência, entusiasmo e mesmo concentração, né, samadhi. E existe, porque é o nobre caminho óptimo aí, né? E existe a acumulação de conhecimento, que culmina na realização do Dharmakaya. Então tem a acumulação de méritos, que é a gente cultivar esses meus hábitos de generosidade, ética, paciência, entusiasmo e um pouco de concentração, para aí a gente e também a gente vai acumular sabedoria, que vai culminar na realização do Dharmakaya, que é a onisciência. Se a gente acumular ética, concentração e sabedoria, é o nobre caminho óptimo, a gente vai culminar na realização do Dharmakaya. Isso nos diversos caminhos, né? Claro que tem as gradações aí dos caminhos, o caminho do ouvinte não vai chegar a realizar a onisciência, vai realizar somente o nirvana, o estado de arhat. Então, a acumulação de mérito, por fim, leva à realização dos corpos da forma, o Nirmanakaya e o Sambhogakaya, de um Buda. Então, com a sabedoria, a gente atinge o Dharmakaya, e com os méritos, a gente manifesta o Sambhogakaya, são as qualidades, né? E Nirmanakaya. Então, quanto mais a gente tiver acumulado mérito, mais a nossa manifestação Sambhogakaya e Nirmanakaya vai ser poderosa. A partir do Dharmakaya, né? Então, purificação refere-se, então, acumulação, né? Acumulação de mérito e sabedoria. Aí, purificação refere-se especificamente a eliminar os obscurecimentos resultantes de ações negativas executadas no passado e o obscurecimento das aflições mentais. Então, vamos ter que purificar toda essa confusão, essas marcas, emoções negativas todas. A grande dificuldade, não só desta vida agora, mas do que a gente já tem acumulado lá né, no nosso fluxo de consciência sutil, né, as marcas que estão impregnadas lá as sementes que estão lá, das propensões que estão na nossa consciência substrato. A gente tem que purificar. Então, a grande dificuldade reside no poderoso impulso de nosso karma e no simples hábito. Então, nós estamos sob esse controle dos impulsos do nosso karma e dos hábitos. Os profundos sulcos de nosso pensamento e comportamento habituais foram acumulados ao longo de muitos éons de vidas anteriores. Então, nós temos muitas marcas kármicas. Desse modo, na tradição mahayana, você pratica as 6 perfeições por 3 incontáveis éons, até finalmente estar perfeitamente iluminado, se tornar um Buda, com as 32 marcas maiores e as 80 marcas menores. Então, esse é o tempo necessário, 3 incontáveis éons no caminho gradual, né? Tanto no caso aí do Mahayana, né? Que aí você atinge o estado de Buda no Mahayana, mas no Hinayana você atinge o estado de Arhat, né? No Nirvana. Aí ele vai dizer, é finito esse tempo. 3 incontáveis éons é finito, mas não prenda a respiração. Você estará praticando ao longo de contrações e expansões do universo, porque esse um éon quer dizer isso, uma contração e uma expansão. Basicamente, grandes explosões e grandes dissoluções. Então, o tempo é finito, mas é incomensuravelmente grande. Considere agora a ampla variedade de karma que acumulamos no passado. Não tenha dúvida disso. Basta olhar para a mente e ver as nossas reações, ver os nossos sonhos, né? Então, ver como a gente reage diante das circunstâncias, ver todo o nosso, né, senso de reificação, né? Então, ele vai dizer, considere a ampla variedade de karma que acumulamos no passado. Mesmo nesta vida atual, se você já está aqui já há algum tempo, se já é velhinho, você pode ter feito alguma coisa bem maldosa de vez em quando. Como saber quando aquele karma específico se catalisará e nos jogará em algum lugar aonde não fazemos questão de ir? Podemos purificar, mas enquanto estivermos propensos às aflições mentais, como saber quando a próxima aparecerá? Sem falar das propensões habituais, o hábito puro e simples do samsara. Aí a gente pode lembrar das pessoas do bem, tranquilas, ou a gente mesmo, situações que a gente já passou, que a gente fez coisas que a gente não imaginava que podia fazer, né? Ou pessoas que cometeram coisas absurdas, assim, que elas do nada veio aquela emoção, né? E levou a pessoa para o inferno, né? Enfim. Então, simplesmente não sabemos. Devido às ações maldosas e aos estados mentais aflitos, reunidos ao longo de éons, no decorrer de muitas vidas, as influências de vários pensamentos e ações tornam difícil encontrar o caminho da acumulação e da purificação.
Já dizia aí para nós, tá, né, o Vajra nasceu do lago. O Lama só, né, reforçou aqui. Eu posso ter total confiança de que em cada vida sucessiva que eu tiver daqui para frente, encontrarei professores qualificados, ambientes propícios, de que sempre terei a aspiração de praticar e sempre me devotarei à prática, é duvidoso. Eu acho que a gente não tem essa garantia. Portanto, até porque a gente não ainda, a gente não está no caminho, a gente está provavelmente nesse processo. A gente não é um Vidyadhara. Porque para a gente já entrar no caminho irreversível, ou seja, a gente obter a condição de não retornar no samsara, 7. Primeira realização direta da vacuidade. E anterior, para ter isso, a gente já conseguiu a possibilidade de não renascer em reinos inferiores. Mas mesmo que a gente nasça em reinos superiores, a gente não sabe que condições. A gente pode continuar ainda, não avançou para ter a realização direta da vacuidade e não avança no caminho da meditação, né? Porque comparando o caminho Mahayana com o caminho do Dzogchen, o primeiro nível do Vidyadhara é quando você entra no caminho da meditação. Aí você se torna, o primeiro nível do caminho da meditação, que é o caminho da visão, aliás, entra no caminho da visão, que são 5 caminhos, né? Estou confundindo, o caminho da visão. Se torna um Vidyadhara. Ainda tem todo o caminho da meditação. Aí tem os 3 outros tipos de Vidyadhara até se tornar um Vidyadhara completamente, né, espontaneamente realizado. Então, ele vai dizer, então a gente não tem certeza. Então, portanto, uma vez que é difícil encontrarmos o caminho da acumulação e da purificação e progredirmos ao longo dele, o mestre nos aconselha a pensar com cuidado sobre essa situação e alcançar clareza e certeza quanto a isso. Ou seja, clareza e certeza quanto a essa dificuldade, que não é fácil a gente conseguir, né? Antes da gente concluir aqui, deixa eu ver se só a gente para, porque a gente já, para não perder o raciocínio. Vou conseguir aqui, viu, Ana e Paulo? Aí a gente já se segura aí a pergunta. Um minutinho. Então. Seja como for, devido a excelentes conexões kármicas do passado. Não, eu vou abrir para tu. Vamos, que aí a gente já. Oi, diz. O que eu fiquei em dúvida no fundo dessa questão é com relação à purificação. Quando a gente faz, por exemplo, ou a iniciação, ou algum trabalho, por exemplo, a Lama Tserin, ou não importa o Lama, eu pensava que a gente estava purificando determinadas situações que a gente, por exemplo, que eu não gosto de falar gente, que eu possa, que eu profundamente me arrependi, mas não tem como voltar no passado. Então, esse é um raciocínio certo? Quer dizer, o que realmente, qual é o trabalho que purifica alguma situação que eu realmente me arrependi, mas que não tem como modificar? Mas É através dessas iniciações? Sim, Ou... tudo isso vai fazer parte do processo de purificação. Mas você sabe todas as marcas kármicas que você traz que já estão lá para ser purificadas? A gente não sabe, né? Agora você tem clareza de uma coisa, aí você intenciona a purificação daquilo, você, né, faz as iniciações. Não é uma coisa assim, receber uma benção e pum, coisinha mágica e acabou. Não, não é assim. Você vai saber o que está surgindo na sua mente. Tá surgindo raiva na sua mente? Ah, minha mente ainda surge raiva. Pronto. Então tem bastante coisa para purificar. Então, enquanto surgir as emoções não virtuosas, aflitivas, são sinais da nossa. E aí, à medida que a gente vai trilhando esse caminho, cultivando ética, cultivando concentração, samadhi, cultivando sabedoria, a gente vai diminuindo esses processos todos, vai purificando, né, vai liberando, vai fazendo práticas de purificação. Tem várias práticas de purificação, né, interessantes, mas é um processo, como ele diz, é um processo longo. E a gente pode morrer a qualquer momento, a gente não sabe, né? No trânsito, por coisa boba, o cara não sinalizou, mas que saco, sabe isso? Mesmo que não seja uma coisa grave, apesar de eu já ter tido, mesmo tentando a questão da raiva, é realmente um tema que eu tenho que trabalhar bastante. Mas isso já é uma manifestação, né? É difícil. Com certeza. Aí você tem que ver qual estratégia você vai lidar. Então, tem aquelas estratégias que o Miguel Rinpoche trouxe pra gente. Então, você pode
olhar e ver como é que você se sente quando você faz isso. Refletir sobre, você se sente bem, você se sente feliz quando faz isso? Você, né? Então aí você começa a intencionalmente dizer, não, vou tentar ficar atento, vou tentar não seguir esse processo. Da próxima vez que eu estiver no trânsito, eu vou ficar... A sua prática é culpa, raiva, é exatamente nessas circunstâncias que você já sabe que você é ativada. Então, traz consciência, traz intenção para o teu momento que você vai dirigir, entendeu? Aí reflete sobre quão perigoso é a gente estar sob o domínio dessas emoções, principalmente num trânsito. Porque se você, sem querer, ativar uma pessoa que você não conhece, que está passando por um processo muito mais complicado, ele pode ter uma arma no carro, pode... A coisa pode se desdobrar de N formas. Então, aí você traz... Aí qual é a sua prática? É trazer atenção para essas situações, fazer a motivação, fazer o voto de eu vou ficar... Né, hoje, agora, nesse percurso daqui para ali, eu vou ficar atenta. Eu vou tentar não reagir. Tudo bem, vai vir, a raiva vai vir. Mas você vai tentar não agir habitualmente como você age. Você tem a liberdade de não fazer isso. Se você começar a olhar a faísca antes de... Aí, pode ser que você vai... Aí, isso é uma prática maravilhosa, poderosa. Poderosa. Entendeu? Então, vai e aproveita cada momento. Isso é aproveitar cada momento, transformar a vida em prática. Muito importante. Muito importante. Viu? Obrigada, Dori. Então, vamos lá, para a gente seguir esse... Então, aí ele diz, seja como for, devido a excelentes conexões kármicas do passado, você agora obteve uma vida humana sublime, com as liberdades e oportunidades. Ele primeiro dá uma chacoalhada, dizendo assim, não confie que você vai ter essas condições que você tem agora para praticar. Não confie, porque você não sabe como vai rolar o seu karma. Né? Então, seja como for, porque você ainda você não está no caminho da visão ainda. Você não teve realização da vacuidade, você não é um Vidyadhara ainda. Direta da vacuidade. Então, seja como for, devido a excelentes conexões kármicas do passado, você agora obteve uma vida humana sublime, com as liberdades e oportunidades, e encontrou o mais sublime dos dharmas, o mantra secreto, o Vajrayana. Esta não é a hora de se agarrar à esperança de acumular méritos no decorrer de um longo período, até finalmente atingir a iluminação. Aí o Lama diz, Lama, uma vez que obtivemos uma vida humana com liberdades e oportunidades, e nela encontramos uma tradição viva, isso é muito raro, gente, uma tradição viva do Vajrayana, e especificamente do Dzogchen, caminhos relativamente velozes, não faz muito sentido optar pelo acúmulo de sabedoria e mérito durante um tempo imensamente longo, a fim de atingir a iluminação. O mestre está dizendo que devemos banir o pensamento de seguir esse caminho lento e gradual para a iluminação. Devemos esquecê-lo. Ao invés disso, devemos focar as circunstâncias e oportunidades que temos agora mesmo e não tomá-las como algo garantido. A gente olhar claramente, uau, o que eu tenho? Eu tenho a sanga, eu tenho os ensinamentos, eu tenho acesso aos lamas, eu tenho condição de praticar. Então, olhar de forma... Eu tenho confusão, muita, mas eu tenho todas esse caminho, né? As 3 joias estão na nossa mão aqui, né? Então, fazer isso, ou seja, focar, né, focar no pensamento de seguir o caminho lento e gradual, focar isso seria como encontrar uma joia que realiza desejos, que é uma metáfora dos antigos contos budistas para um objeto extremamente valioso, incrivelmente difícil de se encontrar. É como se você encontrasse uma joia dos desejos e jogá-la por cima do ombro, dizendo, encontrarei outro mais tarde. Depois. Aí ele vai dizer aqui, a gente não vai ler esse pedaço aqui, mas ele vai dizer, em vez disso, você deve aprender a base de seu próprio ser por si mesmo, experienciando a natureza intrínseca do Sugata Garbha, do Dharmakaya, a base primordial, que é o caminho para a liberação nesta vida.
aquela última prática que o Mingyur Rinpoche se referiu lá. Da natureza, reconhecer a natureza da mente, com as instruções de apontamento, que isso é um processo, é um caminho. Aqui tem várias fases nesse ensinamento aqui, nós estamos ainda nem começamos ainda. Ele está só dando o contexto, né? Então ele vai dizer, então o Lama diz, acho que posso ser adequadamente dogmático nesse ponto. Existe apenas um caminho para alcançar a iluminação em uma só vida, e é pela realização de sua própria natureza. Não é ser budista, não, realização da sua própria natureza. Natureza de quem você é, da experiência, realização disso. Isso não vai acontecer simplesmente por você ser imensamente generoso, ético ou paciente. Tudo isso é maravilhoso. Mas, para atingir a iluminação nesta vida, não há outro caminho a não ser realizar as profundezas de sua própria identidade, as profundezas de sua própria natureza, sua natureza de Buda. Então a gente vai parar aqui. Peraí, Cris, a gente vai parar aqui. Então tá, ela já foi. Que ela tem hora. Tá bom. Então, queridos, a gente vai ficar aqui, porque a gente vai devagar na explicação do Lama agora dessa parte. E aí, porque também no próximo encontro, a nossa prática vai ser ler uma prece poderosa. Que a gente vai ser a nossa prática. Prece de aspiração de Samantabhadra. Então vai ser essa prece que a gente vai ler como prática no próximo encontro, para introduzir essa fala do Lama, assim, de ele dizer que a gente tem que encontrar essa nossa base última, né? Nossa consciência primordial. Tá bom assim? Então tá, queridos. Obrigado, Flori. Obrigado, gente. Boa noite. Vamos fazer a dedicação. Peraí. Opa! Peraí. Deixa eu achar aqui. Tá aqui. Desculpa. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas. Então, por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê. É esse lugar que a gente vai chegar. E possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama Jodhyana, Vajra nascido do lago, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Que eu adi Nyududa, Organ Lama Drugyune, Droati Kyamalupa, Dei Salagopa, Show. Então, queridos, tudo bom? Obrigada, Agora tchau a sim. todos. Obrigada. Deixa eu só encerrar aqui a Obrigada, gravação. Flori. Tchau, querida. Deixa eu só encerrar a gravação. Tchau, Obrigado a obrigada.